Bom, eu quero deixar a palavra para a nossa meditação. Peço você que não pule o vídeo, porque a palavra fala com você. Lá em 1 Samuel, capítulo 6, o título da mensagem é Davi traz a arca para Jerusalém. Diz assim: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi, partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalaá de Judá para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invocou o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins, e puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo, levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus. Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira, com harpas, com saltério, com tamboris, com pandeiros, com símbolos. E chegando à ira de Nacon, estendeu-se Uzá a mão à arca de Deus, e segurou-a, porque os bois o deixavam pender. Então a ira do Senhor acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abriu a rotura em Uzá, chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje, e temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a minha arca do Senhor? Então quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas Davi fez levar a arca de Obed-edom, o giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom. E geteu 3 meses, e abençoou o Senhor Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros e cavalos e cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. E assim, subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo ao som das trompetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração, introduzindo a arca do Senhor, e puseram no seu lugar na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu todo o povo e toda a multidão de Israel, desde homens até as mulheres, cada um a um bolo de pão e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa, voltando Davi para abençoar a sua casa. Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado, e ainda mais do que isso, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas
de quem falastes, dela serei honrado. E Mical, filho de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Bom, nessa palavra aqui, nessa passagem, está dizendo que Davi lhe traz a arca para Jerusalém. O que aconteceu? A arca ficou no período de 20 anos na casa de Abinadab, mas não aconteceu nada durante esses 20 anos que a arca esteve na casa de Abinadab, não aconteceu nada. Porém, quando eles vão levar a arca no carro de boi, Uzá vai encostar na arca e vai ser fulminado por Deus. Então, Davi fica com medo e resolve levar a arca para a casa de Obed-edom. E quando acontece isso, Obed-edom, ele valoriza a arca, que significa, que representa a presença de Deus. Obed-edom vai valorizar a arca. Durante esses 3 meses, ele vai ter reverência, ele vai se humilhar diante dessa presença. Então Deus, ele vai, durante esses 3 meses, Deus vai abençoar Obed-edom em tudo. Dizem que a mulher de Obed-edom era estéril. Até nisso, Deus vai honrar Obed-edom, vai dar para ele filho. Vai dar para ele filho e vai prosperar a casa dele. Então Davi vai saber disso e vai resolver levar a arca para Jerusalém. Eu aprendo que nós temos que valorizar a presença de Deus como Obed-edom e não como Abinadab. Abinadab tinha presença em sua casa, mas não valorizava ela. Fazia com que a arca de Deus fosse um objeto qualquer. Mas Obed-edom fez diferente, ele valorizou a presença. Ele se humilhou diante da presença. E é o que nós temos que fazer. Nós temos que valorizar a presença de Deus que está em nós, a nossa casa, que é o nosso corpo. A presença de Deus está na nossa casa, que é o corpo. Nós somos o templo do Espírito Santo, a presença dele está em nós. Assim como a presença esteve na casa de Obed-edom e na casa de Abinadab, essa presença está em nós, nós somos o templo dele. Então temos que valorizar a presença de Deus em nós, na nossa casa. E aqui eu também aprendo que quando Davi traz a arca da aliança, ele começa a glorificar a Deus, a dançar e a bailar diante da presença de Deus. Mical vai desprezar ele. Só que eu entendo que nós não devemos tocar num servo de Deus, porque quando se toca num servo de Deus, o próprio Deus cobra dessa pessoa. Foi o que aconteceu com Mical. Ela ficou estéril por causa de tocar num servo do Senhor. Mas eu quero ficar com essa passagem, somente com essa passagem que fala que a presença de Deus foi para a casa de Obed-edom. E Deus abençoou Obed-edom em 3 meses. Mas por que Deus abençoou? Porque Obed-edom valorizou a presença de Deus. Então que nessa noite nós possamos valorizar a presença de Deus na nossa vida. Fique com essa palavra, medita nela, guarda ela na tábua do seu coração. 1 Samuel capítulo 6. Davi traz a arca para Jerusalém. E nós temos que trazer a arca para dentro de nós mesmos, porque nós somos a casa de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então traga a presença, valorize a presença para a sua vida. Amém? Fique com essa palavra, medita nela e guarda na tábua do seu coração.